pessoal, sejam bem-vindos ao XCast, o podcast da X1, a única película que garante a sua tela. Hoje estamos aqui com o Thiago Freire, nosso amigo, é meu amigo pessoal, mas é ex-Apple e entende muito sobre a experiência do cliente. E hoje vamos bater um pouco de papo com ele aqui sobre a jornada dele, da caminhada dele até aqui, entender um pouco aí dos desafios que ele teve. E passo a palavra para ele agora, para ele se apresentar e automaticamente a gente entrar aí um pouco mais a fundo na história. Lisonjeado por estar aqui nesse primeiro episódio que a gente está fazendo. E, bem, meu nome é Thiago Freire, eu tenho 20 anos de experiência no varejo, trabalhei em marcas como a Ipiranga, como a Heineken e, por último, na Apple, onde eu fiquei 8 anos trabalhando com experiência do cliente aqui no Brasil e treinando o varejo tradicional brasileiro no jeito Apple de atender e no jeito Apple de prover experiência de consumo na ponta mesmo. Então, hoje eu tenho o desafio de distribuir esse conceito e de espalhar esse conceito de quão importante é a gente ter uma cultura centrada no cliente, como que isso impacta as nossas vendas no longo prazo e traz a consistência daquele cliente de longo prazo, né? Aquele que quer sempre estar do seu lado porque ele sabe que ele é bem cuidado ali, que ele é valorizado pela marca. Então, hoje o meu desafio é rodar o Brasil contando um pouco da minha experiência, mas também muito embasado com conceitos para ajudar empresas e pessoas a desenvolver esse olhar centrado no cliente. A gente teve um primeiro contato, Thiago, de forma profissional, que foi em 2022, que a gente fez, inclusive você tinha recém saído da Apple. Sim. E a gente sentiu uma carência muito grande, a gente já falava, a gente sempre falou em X1 de experiência do cliente, mas a gente não usava esse termo experiência do cliente, né? E aí quando você automaticamente participa foi a primeira convenção que a gente fez na empresa, foi naquela época, e isso mudou a cabeça da equipe, tanto daquela época, e isso reverbera para a gente até hoje, obviamente de forma positiva. As pessoas não entendiam muito sobre essa importância, e pelo fato principal da gente trabalhar no mercado Apple, a gente estar sempre próximo do cliente Apple, do perfil cliente Apple, é muito importante. Então, quando você fez aquele primeiro treinamento, isso abriu, sem dúvida, a cabeça de todo mundo da empresa. Eu me incluo perfeitamente nisso, porque tinha coisas ali que eu nunca imaginei, né? Coisas muito interessantes, inclusive, que faziam total sentido dentro da nossa operação e, consequentemente, a gente replicar isso para as operações dos nossos parceiros, que são os lojistas. Inclusive, esse podcast foi muito direcionado aos lojistas. A gente vai receber, né, ao longo aí da jornada, vamos receber alguns lojistas dentro desse podcast para justamente contarem as suas histórias. Legal. E mostrarem também aonde a X1 entrou e onde isso fomentou ali o crescimento deles e, obviamente, o que isso muda na realidade, tanto de vida pessoal, quanto também estrutura, né, do negócio em si. Então, assim, eu queria que você contasse para a gente um pouco dentro dessa jornada, né, acho que a sua história começa mesmo dentro da Ipiranga, né, quais são as coisas que foram interligando dentro da sua trajetória a você chegar no profissional que você chegou dentro da Apple, né, que era um profissional exclusivo para trabalhar com experiência do cliente e treinamento ali da equipe de vendas. Então, eu queria que você contasse aonde os pontos se interligam e o que essa capacidade profissional sua ela foi agregando de forma significativa na passada dessas empresas até, obviamente, você chegar na Apple e depois também. Claro. Na verdade, sim, a minha história começa na faculdade, né? Eu acho que foi onde eu tive o primeiro estalo, assim. Eu lembro que eu estava numa aula de comportamento do consumidor e o professor falou assim, todo mundo fica quietinho. E aí ele, tá ouvindo o ar-condicionado? Isso influencia você e você nem sabe. Naquele momento eu falei assim, nó, verdade, velho.
E ali eu comecei a abrir a minha cabeça para comportamento. Então, por exemplo, tem um livro dessa época clássico que eu li, que eu achei incrível, que é do Paco Underhill, chamado Vamos às Compras. Basicamente, ele liga câmeras e olha o comportamento, e a partir disso ele muda determinadas coisas dentro da loja, e isso impacta na venda diretamente. Desde de uma gôndola que está muito alto para o tipo de consumidor que compra ali, até posicionamento, a jornada ali dentro. E eu sempre fui apaixonado por comportamento. Entender como é que o ser humano ele toma suas decisões, o que, que influencia ele, como que uma marca pode preparar a sua estratégia pensando em como, na verdade, aquele consumidor se comporta. E a gente vem de uma cultura, porque, enfim, historicamente, né, a gente vem lá desde a Revolução Industrial, que a gente começou a ter muito produto disponível para a gente. Antigamente era mais escasso, né? Então aquilo começou a virar realmente uma tempestade de anúncios e produtos que a gente tinha que se adequar. E não tinha muita customização, não tinha muito preparo. Era aquilo, você entrava na loja, você seguia aquele fluxo ali, se não quisesse, você ia embora. Não tinha mais outra loja, ou mais 3 lojas, ou mais 10 lojas que você podia comprar o mesmo tipo de produto. Então as marcas não se preocupavam muito em entender mais a fundo o consumidor, porque a procura de produto era muito maior do que a oferta. Então, Sim. basicamente, você vendia sem fazer muito esforço. O negócio é que hoje essa curva se inverteu. Hoje a gente tem muito mais oferta do que demanda. E isso faz com que o cliente acabe preferindo se aproximar das marcas que falam mais com ele, que o tratam bem, né? Então, quando eu trabalhava eu comecei na Oi, na verdade, né? Lá trabalhei na área de comunicação, voltado para varejo, sobre loja, trabalhei em web lá, em internet, há 20 anos atrás, mas depois eu fui para essa área de ponto de venda mesmo. E ali eu fiquei realmente bem encantado, assim, com as possibilidades de trabalho, né? De você estar ali onde o jogo acontece, né? A ponta é onde a mágica acontece, né? Você está lá, você planeja tudo, mas na verdade a ponta do ponto de venda é a maior escola. Sim. O próprio Papo Underhill fala que não tem varejo sem queima de sola de sapato, né? Você tem que queimar sapato ali para ter experiência nisso. E aí eu sempre tentei buscar esse olhar onde eu passei. Então, na Ipiranga foi onde eu consegui fazer um trabalho de mapeamento de jornada de consumidor, de comportamento dentro de pontos de venda de troca de óleo, super troca. Então, a gente rodou com a agência o Brasil inteiro, entendemos a dinâmica de compra. A pessoa chega, você tem uma sala de espera, o cara espera, você tem uma área técnica que é onde o carro está acontecendo o trabalho, tem uma outra oportunidade de comunicação. Então, se eu estou no caixa, eu comunico de uma forma. Se eu estou na sala de espera, eu comunico de outra. Se eu estou na área técnica, eu comunico de outra. Na área técnica, eu posso botar uma informação técnica sobre o óleo que você está usando. Na sala de espera, talvez tenha que ser um outro tipo de comunicação, um pouco mais leve, para esse cara começar a entender, né, a marca dentro daquele ambiente. E no caixa já vai ser uma comunicação mais de fechamento de venda, uma venda adicional, talvez, e por aí vai, um programa de fidelidade que você ofereça, e por aí vai. Então, esse projeto realmente foi muito legal, assim, isso abriu muitas portas. A absorção dos clientes, do cliente dono daquela revenda de óleo era uma absorção legal? Ele absorvia. Os melhores clientes ganhavam essa entrega de marketing do distribuidor, né? E eu, como indústria, entregava para o distribuidor e ele entregava para os melhores clientes dele. E aí, nesse pacote de marketing que essa loja ganhava, vinha desde a sinalização de ponto de venda até uniforme e, eventualmente, brindes para ele dar para clientes e tudo mais. Então, tinha uma entrega e que só os melhores... E aí, tinha um embandeiramento também, tinha uma fachada que o cara ganhava. Então, a gente empacotava aquele ponto de venda com a marca do lubrificante Ipiranga numa troca mesmo, né? Assim, mediante a compra que esse cara tinha com o distribuidor. Então, a gente, né, assim, e depois eu vi isso na Apple acontecer, o cliente nunca vai ficar com você
por uma relação puramente comercial, né? Acho que quanto mais a gente cria uma relação ganha-ganha, é mais fácil e mais automático e orgânico que esse cliente, né, que esse seu revendedor fique mais tempo com você, porque não é só sobre o produto, é ajudar ele a vender produto, é ajudar ele a capacitar o time dele, é ajudar ele a positivar a loja da melhor forma, porque quando você está num step anterior, ou seja, você tem uma visão mais macro dessa indústria. Então, a sua obrigação, né, deveria ser ajudar esse cara a vender mais, porque se ele vende mais o seu produto. É muito diferente do mindset de eu vou vender o máximo de produto que eu puder para esse cara. E aí depois ele se vira para vender, porque isso depois vira um problema para você. Ele vai te ligar depois reclamando que seu produto não está saindo. Então, o jogo mais benéfico para todo mundo é quando todo mundo sai ganhando dessa relação. E isso eu vi muito na Apple. A Apple realmente tem essa cabeça. Então, quando eu trabalhava na Apple, eu tinha que treinar o varejo tradicional. O varejo tradicional de telefonia, de celular, ele se divide basicamente em dois. O varejo mesmo, que é o varejo, né, Fast Shop, iPlace, Casas Bahia e tudo mais, e as operadoras de telefonia. E as operadoras de telefonia, elas têm uma dinâmica comercial diferente de um varejo. Então, o vendedor de uma operadora, ele está preocupado mais em vender plano, porque é o que remunera mais ele. Sim. E o vendedor do varejo, ele está preocupado em fazer volume de receita, porque é dali que sai a comissão dele. Então, como que eu coloco o meu, né, no caso o iPhone, como um ajudante para essas duas dinâmicas diferentes, a esse cara cumprir a meta e o objetivo que ele tem. Então, no caso da operadora, é fazer o vendedor entender que se o cara tem um iPhone, o iPhone tem uma experiência mais fluida, ele não trava, ele vai consumir mais dados. Né? Não porque o iPhone consome mais dados, mas porque você mexe mais tempo no telefone, porque é uma experiência mais agradável. Sim. Enquanto que lá no varejo, eu tinha que falar sobre garantia, sobre serviços que eles poderiam anexar uma venda pura, porque isso poderia aumentar substancialmente o resultado financeiro dele. Então, esse exercício de entender aonde que o meu produto vai ser inserido, ele me ajuda a mostrar para esse meu parceiro comercial como que eu quero ajudar ele a vender mais. E, por consequência, eu vou vender mais. E não ao contrário. Eu vendo e depois tento descobrir uma forma de fazer esse produto escoar. Porque dessa forma você vai acabar caindo impreterivelmente no desconto, na queima de preço. E queimar preço é queimar valor de marca. Né? Não estou falando que a gente não deva fazer oferta, promoção, mas eu acho que tem que ser uma coisa que tem que sempre ser muito bem pensada. Nunca deve ser uma solução para escoar produto. Idealmente, não deveria ser assim, porque aí você está depreciando a sua própria marca, o seu próprio produto e por aí vai. Então, ter a preocupação também de como, né, do volume que esse cara vai comprar, de como que ele vai, a estratégia dele de venda, o treinamento do time dele, a positivação, tudo que vai facilitar a venda do teu produto, a gente deveria fazer para ele. A gente faz, hoje é muito comum dentro da X1, desde aquela época, inclusive, que você deu a palestra, a gente, em setembro de 2022, que eu acho que foi quando você fez a palestra para a gente, naquela mesma época a gente iniciou um setor na empresa, que é o setor de implantação, muito voltado para essa parte de capacitação, mas sempre olhando, como eu te falei, a gente não, num primeiro momento a gente não tinha a denominação, né? Eu, por diversos momentos com você, eu conversava, você me usava sempre o termo dor, a dor do cliente, né? E isso foi reverberando na minha cabeça, né? Isso foi o entendimento sobre a dor, ele começou a fazer muito parte disso aqui dentro, principalmente na hora da venda, porque o X1 é um produto, obviamente, com valor agregado mais alto, mas com uma solução, um serviço acoplado, né, não somente associado à garantia de tela ou à garantia até mesmo do produto, que tem coberturas bem fora do padrão de mercado, né, e para produtos, às vezes, que tinham um giro muito alto em loja de forma tendenciosa. Então, entenda, nós pegamos o mercado, quando a X1 chega no mercado brasileiro, a gente tinha a prostituição total sob proteção
de smartphone, e a gente tinha esse grande desafio de conseguir comprovar para aquele revendedor que a solução que a gente tinha não ia fazer com que ele ganhasse menos, porque ele estava acostumado a ter um mercado de substituição. Sim. Em, sei lá, película, né? De película, de capa, porque a gente também tem o problema da capa ela amarelar com uma velocidade maior, sim, que é um problema que todos nós já vivenciamos, né? E a gente identifica isso e fala, cara, pô, vamos por outra vertente aqui, que é a parte de satisfazer o consumidor. Né? Porque eu venho da dor de realmente comprar uma película, comprar uma capa e o telefone cair no chão e quebrar. Isso aconteceu comigo. Pois e acontece... Justamente na hora que eu estava sem, caiu e quebrou, né? É sempre assim. Exato. Poxa, é a dor de muita gente. Então, a solução em cima dessa dor, que eu nem sabia eu sabia que era uma dor, sabia que era uma necessidade do consumidor, mas, sinceramente, duas coisas. Eu não imaginava que ia ser fácil e nem que ia ser rápido. Né? A partir do momento que a gente cumpre com aquilo que a gente está falando, que era a garantia de tela, porque no início também a gente teve muita dificuldade de comprovação por ser algo muito inovador e ser algo acontecendo dentro do Brasil, né? E a gente tem historicamente, eu vou usar o termo filme queimado do brasileiro, de tentar sempre tirar vantagem sobre a indústria. Mas, por outro lado, a gente também tinha um desafio muito grande, que a indústria no Brasil sempre construiu termos de garantia que, no fim, davam a volta no cliente e aquilo não trazia um real benefício para aquele cliente. Né? Você me perguntou, né, como é que eu fui construindo isso. Tem um lado meu acadêmico, digo, profissional, assim, de eu me interessar genuinamente pelo tema, mas tem o meu lado de consumidor, né, que vinha junto com isso, porque eu sempre tive um sentimento de que a marca, a indústria, ela sempre queria ganhar de mim. Sempre. Nunca era uma relação ganha-ganha. Então, assim, a marca, ela quer vender o mais caro que ela puder para eu comprar no preço melhor para ela. E quando eu 100% das vezes que eu precisava da marca, eu não tinha. Né? Então, qual é o padrão? Né? Você vai lá, tem uma experiência de compra legal, mas aí, se você precisa de um suporte, a sua experiência é uma droga. Então, no momento que você está mais vulnerabilizado, a marca vai lá e enfia mais uma faca em você. Exato. Aí você sai de lá, pé da vida, e aí você não quer mais comprar aquela marca, porque quando você mais precisou. Então, quando eu cheguei na Apple, e ali tem até mesmo um Apple Choque, que a gente chama, até a gente entender aquela cultura, como é que acontece, você estranha mesmo. Porque não é a venda pela venda, é a venda pela experiência, pela dor, entendendo qual é a real necessidade daquele consumidor quando ele está entrando naquela loja. Mas a experiência, a gente fala de experiência de cliente, a gente fala de experiência de atendimento, e eu falo muito mais sobre a cultura do cliente, sobre a gente ter a estratégia centrada no cliente. E quando eu falo estratégia, não é só o atendimento. Né? O atendimento ele é uma parte dessa estratégia. Então, tem toda uma questão da organização da empresa para isso. Os processos da empresa precisam estar apontados para isso. Sabe aquela clássica frase assim, mas desculpa, senhora, mas esse é o processo da empresa. Quando você escutar uma frase dessa, você pode entender que aquela empresa não é centrada no cliente, ela é centrada nela mesma. Exato. É óbvio que existem os limites, né? A gente não consegue ser tão flexível em determinadas situações. Mas a forma como a gente aborda isso, né? Ou até mesmo, quantas vezes você já tomou uma negativa de uma empresa, e aí, porque ou você reclamou, não reclame aqui, ou porque você conhece alguém naquela empresa, ou porque você reclamou tantas vezes que aquela empresa acabou resolvendo. Então, por que ela não resolveu da primeira vez? Sim. Por que ela não resolveu no primeiro momento que eu tive aquela dificuldade? Então, falar de cultura de cliente também é falar de autonomia de ponto de venda. É você dar autonomia para o seu gerente, para o seu vendedor, em tratar aquela problemática ali naquele momento.
em vez de ter que passar por um funil de aprovação e tudo mais. Falar de cultura de cliente é falar de processo, né? De ter um atendimento bom, de ter uma abordagem holística realmente do cliente. E quando eu falo isso, é entender que todos os pontos de contato com o cliente são muito importantes. Seja na pré-venda, seja no site, seja na hora que ele entra na tua loja, seja na hora que ele vai pedir uma ajuda para você, né? Às vezes o cara vai te pedir uma ajuda que você nem é da tua área, mas se ajuda, porque é sobre ajudar. E quando eu falo sobre dor, qual é a dor que a X1 cura? É segurança, talvez, né? Mas pode ser várias outras. Assim. O ideal é a gente chegar no cerne dessa dor, né? Então, quando o Steve Jobs volta para a Apple e aí ele lança uma campanha chamada Pense Diferente, Think Different, né? Ele fala assim, o nosso propósito enquanto marca na Apple não é fazer caixas para as pessoas trabalharem. Ele estava fazendo uma referência aos computadores. Aí fala, apesar de fazermos muito bem, o que a gente quer fazer é fazer com que essas pessoas que acreditam que podem mudar o mundo possam mudar o mundo usando o nosso aparelho. Então, você entende que passar um e-mail é uma dor, mas eu quero, na verdade, poder botar todos os meus sonhos, materializar ele através de um computador ou de um iPhone que me ajuda. E a X1 é o que permite eu fazer isso com a maior segurança possível, sem me preocupar se meu negócio vai cair no chão e quebrar ou não. Se eu estou filmando meu filho jogando bola, porque o meu valor não é necessariamente o trabalho, pode ser família. E aí a minha dor já não é mais mudar o mundo, é gravar o meu filho com segurança, que vai cair no chão e não vai quebrar. E eu vou poder tirar o meu telefone, meu iPhone 15 Pro Max e gravar sem medo, né? Porque pode cair no chão e tudo mais. Então, identificar essas dores é muito importante. Quando você entra numa Apple Store e pede por um iPhone, a primeira coisa que aquele vendedor vai te perguntar é como é que você usa o seu iPhone? Pra quê, né? Como é que você usa? O que você gosta de fazer com ele? Porque o iPhone 16, ele vai ter 20 features, 20 funcionalidades novas, mas ele não precisa falar das 20. Se ele souber que o valor daquela pessoa que está ali é tirar foto da família, por que ele vai falar da taxa de frequência da tela? De repente, ele não precisa falar, né? Agora, faz sentido ele falar sobre a câmera, sobre um recurso de foto, sobre a memória, porque tem a ver com a dor que é aquele cliente. E aí vai sair esse cliente, vai entrar outro que vai falar assim, não, é porque eu trabalho muito, eu fico muito em reunião e eu quero, cara, um telefone que possa me ajudar a trabalhar mais, sei lá, viajando, se eu estou no avião, se eu estou em trânsito, e aí você vai falar de atributos do iPhone que casam mais com a dor dele. Segurança, usabilidade de e-mail, recursos que ajudam ele, por exemplo, a entrar numa reunião e o telefone dele silenciar automaticamente, porque ele entrou na reunião e o telefone sabe que ele entrou na reunião. Então, e isso você não vai falar para a pessoa que está procurando uma câmera fotográfica para. Então, isso é atender pensando no cliente. Segmentado mesmo, né? Exato. Identificar a necessidade do cliente e, consequentemente, viabilizar o produto ideal para ele, né? Que, na verdade, é o mesmo produto, só que tem, né, diversas funcionalidades. Você citou várias situações, vários perfis de consumo ou de consumidor, mas todos eles, hoje, por exemplo, necessitam de uma solução como a X1, porque eles precisam de disponibilidade. É isso. Né? Se a gente for tentar olhar todas essas opções, sempre vai estar envolvendo disponibilidade. Né? Do device em si, seja num momento pessoal ou num momento profissional, você precisa do aparelho. Né? Cada dia mais a gente precisa. Me conta uma coisa, de todas essas empresas que você passou, qual a similaridade entre elas? O que você viu como um perfil comum que... porque assim, a gente está falando de grandes empresas, né? Então, qual é esse perfil em comum que elas tinham? Porque a cultura eu imagino que seria diferente. Deve ter sido completamente diferente. Você falou, na Apple, você chegou a tomar um baque porque a visão totalmente focada no cliente, enfim.
Qual que era essa similaridade, né? E também algo que diferenciava de forma grotesca, mas que não deixava de ser uma estratégia ou uma cultura que favorecia aquele negócio. Pegando as grandes marcas que eu trabalhei, né? Acho que eu trabalhei na Oi, trabalhei na Ipiranga, trabalhei na Heineken e trabalhei na Apple. Trabalhei em outras empresas, mas essas foram as grandes marcas que eu trabalhei. E fiquei muito tempo nelas, tirando a Heineken. A Heineken foi uma passagem mais breve, mas eu fiquei pelo menos uns 5 anos em cada uma delas. E eu acho que a grande congruência, digamos assim, né? Tudo assim, que elas têm em comum é a forma de tentar passar a sua mensagem, né? Então, a gente vê um monte de empresas, às vezes, que se confundem na forma de passar o seu propósito, né? Às vezes você olha lá e fala assim, essa empresa, ela faz o quê, afinal? Ela tá falando, faz isso, faz aquilo, ela faz tudo, mas não faz nada. A consistência da mensagem, a Oi era muito boa, né? Na época que eu trabalhei na Oi, era um case de operadora, foi uma operadora que veio totalmente diferente daquele padrão estatal que existia, né? Que eram estatais e era um momento de abertura de mercado, e a Oi chegou com uma marca muito jovem, comunicando muito bem, e até foi muito bem, né, em termos de resultado, durante os primeiros anos ali, acho que primeira década talvez, foi muito bem. E eu acho que eles tinham essa comunicação muito bem feita. Em termos de varejo, era uma empresa que eu investia muito em loja. Então, a experiência de loja era uma experiência legal. Realmente, eu participei, inclusive, de um projeto lá de reformulação do varejo, das lojas da Oi. E era, assim, incrível. Assim, eram estudos que foram para a Europa, trouxeram uma agência incrível, fizeram todo um trabalho realmente psicológico também, em termos de jornada de compra, ambiente, iluminação, som. Então, os caras faziam uma coisa muito legal em loja. Quando eu fui para Ipiranga, aliás, antes de eu ir para Ipiranga, eu fui para a Heineken. Na Heineken, eu tinha um trabalho de ir para ponto de venda, abrir ponto de venda com Heineken. E numa época que a Heineken não era muito querida. Ninguém bebia Heineken, dava dor de cabeça. Era novo, a Heineken tinha acabado de chegar no Brasil? Não, a Heineken já está aqui há muitos anos, na verdade. A Heineken não estava aqui com peso, né? Uhum. E aí a Heineken já estava vindo, mas ainda era um momento de resistência de marca. Então eu lancei, por exemplo, a 600 ml. Não tinha 600 ml. Lançou na época que eu estava lá. Mas a Heineken ninguém queria. Porque a Heineken, ela dava dor de cabeça, ela dava, né, dor de barriga. A gente não estava acostumado a beber cervejas mais fortes, puro malte. Então, realmente, vai dar mesmo, porque a Heineken acaba pesando mais. Hoje em dia a gente já está mais acostumado, tem diversas outras cervejas tão mais fortes até do que a Heineken. Então a gente foi mudando um pouco o paladar da cerveja no Brasil, e o Brasil se tornou o maior consumidor de Heineken do mundo. Hoje o Brasil, se ainda não é, eu não sei, mas chegou a ser número 1 do mundo em consumo de Heineken. Então, o brasileiro também tem uma abertura legal assim, para novas coisas, né? A gente é muito receptivo, principalmente quando a marca vem de fora. Né? Exato. É um certo fetiche aí pelo gringo, que é fruto da colonização, eu acho, mas por aí vai. Então, na Heineken, qual era a estratégia? Cara, primeiro que a Heineken sempre teve... Independente de você beber Heineken ou não, a marca sempre foi incrível. Bonita, é linda, as campanhas da Heineken são incríveis, super criativas. Os filmes comerciais da Heineken são... É legal, você quer ver, porque é bacana, tem uma sacada, tem uma inteligência e tudo mais. Então, o material de ponto de venda eram lindos, né? Tinha um letreiro, a gente tinha uma verba para fazer materiais específicos em determinadas lojas, então tinha uma verba para fazer chamava de tailor-made, que era uma coisa customizada para aquela loja. Então tinha ali um investimento muito legal em ponto de venda mesmo e treinamento. E o custo, obviamente, era mais alto comparado às cervejas que atuavam uma cerveja mais premium, né? Pois é, mas é legal te perguntar exatamente nesse ponto, porque, assim, entenda a minha equipe de vendas, por exemplo. Óbvio que a gente passa por dificuldade de penetração de mercado, às vezes pelo custo, né? O custo do nosso produto é um custo, obviamente, mais elevado. Mas, obviamente, que o produto também, a solução do produto
todo esse conjunto vem agregando. Quais eram as estratégias que vocês usavam na época para conseguir penetrar um produto novo? Tudo bem que tinha o benefício dele vir de fora, então esse desejo era naturalmente criado, mas eu também entendo que existia uma resistência muito grande. O que vocês usavam de estratégia para conseguir positivar isso e fazer, obviamente, com que o cara comprasse? No caso da Heineken, eu tenho um exemplo da Apple muito bom para te dar, que eu acho que casa muito com o que você está falando, mas da Heineken a gente investiu muito também em treinamento de garçom e ponto de venda. Legal. Para explicar para esse cara o que é uma puro malte. Legal. E o porquê. E ali já estava casando com o momento de novas cervejas vindo para o Brasil. Novas cervejas que eu digo... Corona... vou até além, Erdinger, Paulaner, já tinha ali algumas cervejas mais vinhos vindo para o Brasil. Então, o dono de bar, ele também entendia o legal que era ter diferentes cervejas dentro do ponto de venda dele. O problema é que a gente enfrentava uma condição de contrato de marca, né? Então, a Ambev tinha muitos contratos com grandes pontos de venda que proibiam ele de ter... trabalhar com outra marca. A gente conseguia mesmo assim, mas não sei se você corta, né? Mas às vezes conseguia botar lá no fundinho lá e tal, que era um termo, invasão de geladeira invadida, tinha umas coisas que aconteciam, mas porque o ponto de venda também entendia que ele era importante ele oferecer outros tipos de cerveja. Mas o interessante é que o consumidor começou a pedir Heineken. Sim. Né? Então, o trabalho com o consumidor também é muito importante, que são dois vetores, né? São sempre dois vetores. É um vetor do restaurante, da indústria, né? E o vetor de consumo. Então, quando tem esses dois vetores funcionando bem, é o melhor dos casos. Mas a gente tinha isso. No caso de Apple, né, o iPhone é muito caro. Né? O iPhone não condiz com a realidade brasileira em termos de valor. Né? Então, mas é um objeto de desejo. E não é só pelo status. Tem muita gente que fala assim, você quer ter um iPhone só por causa da maçã. Não é, porque é um produto lindo, é um produto que funciona bem, é um produto que não trava, é um produto que não tem vírus, é um produto fácil de usar, fácil de aprender. E tem todo um ecossistema ali que, por exemplo, você tem lá seu backup na nuvem, né, que está no iCloud, funciona bem, não tem nenhum tipo de risco de você sofrer algum tipo de invasão ali, você perder todos os seus dados. Tem a questão, se o cara tem um iPad, por exemplo, aí o iPhone vai falar com o iPad. Então, tem todo um ecossistema também que recebe esse consumidor. Né? Mas é inegável, né? Tipo, era diário isso. Né? Tipo assim, cara, mas é impossível comprar, isso é muito caro. Será que vale mesmo ou não vale? E sempre a questão é do valor residual daquilo. Né? Então, você comprou um iPhone por R$5.000, depois de um ano, você vai vender ele por R$5.000 ou por 4.500, né? Ou, no máximo, uns 4.200. Se você comprasse um da outra marca tão caro quanto, um ano depois ia estar metade, sim, no mínimo. Né? Por quê? Porque é como a Apple imprime a sua qualidade. São produtos de altíssima qualidade. E se der algum problema, que aquela garantia vai cobrir, e eles são super transparentes com isso, ele vai trocar sem problema nenhum e vai ser rápido. Não vai ser uma experiência dolorosa. Vai ser uma experiência onde você vai ser bem atendido. Se você for no telefone, quem nunca ligou no 0800 da Apple aí, dever de casa. Mas eu não tenho iPhone, não importa. Inventa, fala, mas liga, porque é um atendimento muito diferenciado. Né? Então, a gente ia para uma linha do seguinte, beleza, você vai investir mais aqui, mas na hora que você for vender esse telefone, ele vai te ajudar a comprar o próximo. Então, no ciclo de 5 anos, de 3 anos, esse investimento aqui se pagou. Porque se você for para uma outra marca, você vai ter que comprar um inteiramente novo. Então, esse valor que você está pagando mais aqui, você vai pagar em 3 anos na outra. Num produto que é pior. Sai mais caro. Sim. E aí, entra a X1. Porque se ele usa uma X1, ele vai ter menos avaria e daqui a 1 ou 2 anos ele vai vender aquele telefone intacto. Exato. Então ele vai conseguir ter um valor de revenda maior, mesmo que ele vá numa loja para dar na troca, vai pegar o topo de avaliação, porque não vai ter arranhão, não vai ter quebra de tela, não vai ter sinistro, e ele vai conseguir trocar e
manter aquele bem dele por um prazo maior. O padrão da marca é trocamos telas originais por telas originais e telas paralelas, obviamente, por telas paralelas, senão a gente acaba alimentando um sistema de aproveitamento em cima da marca para conseguir trocar por uma tela original. Trocando por uma tela original, essa troca ela vai, né, para o banco de dados da Apple por meio da autorizada, e a gente mantém o valor daquele telefone porque, na verdade, nada muda, ele não perde valor por isso, né? Que é, inclusive, um argumento de venda que a gente passa para as equipes hoje que vendem X1. Mas eu concordo plenamente, está totalmente associado a manter o bem, manter aquele device na sua melhor condição para que a revenda aconteça e você não perca, o consumidor não perca tanto na revenda, faz total sentido. E no ponto de vista do revendedor, quem está comprando um iPhone está comprando uma joia. Sim. Né? É o valor. Eu falava isso para os meus vendedores. Assim, cara, o cara que entra aqui na tua loja, ele deixa 5 mil reais aqui, 8 mil reais, 10 mil reais. Faz uma experiência, entra na Gasten ou na Vivara, fala que você vai comprar uma joia de 5 mil reais e veja como é que você vai ser atendido. Vai puxar a cadeira, vai te oferecer um café, vai te oferecer um vinho, vai botar a luva para tirar a joia, vai te chamar pelo nome, vai chamar sua marido, sua esposa pelo nome, vai saber se você tem filho, se você não tem. Água, café, música, uma poltrona confortável. Sim. E é o mesmo valor de um aparelho. Por que você está atendendo esse cara como se ele estivesse comprando uma caneta? Né? Porque as pessoas se acomodam dentro daquela situação e esquecem que aquilo hoje, o telefone, é um bem mais importante. É um produto do dia a dia mais importante daquele cara. Nós vimos, Thiago, uma virada no nosso mercado, e aí eu estou falando de nem lojas extremamente estruturadas, muitas que a gente atende hoje como revendas, são estruturadas em perfis até Apple e tal. E a gente viu uma virada de um tempo para cá desses revendedores se adequando nesse sentido que você falou. O cara estruturando a loja dele para receber o cliente da melhor forma possível. Sim. Mas eu te confesso que eu nunca tinha feito essa analogia comparativa em valor. E de fato é isso. Se você entrar numa joalheria, você vai investir às vezes a mesma coisa ou até menos do que um iPhone em uma joia, e o nível, até mesmo técnico, né, daquela venda, fora todo o aparato para receber você, é um negócio completamente exclusivo. Sim. Né? E aí eu vou além, assim, às vezes as pessoas confundem um pouco a experiência do cliente com mimo. Né? Uhum. Porque é a água, é o café, é o chocolate, é o pãozinho. Cara, isso aí é o básico, assim, tipo, você nem precisa, às vezes, não necessariamente você precisa ter lá um cafezinho legal, até porque todo mundo da loja toma, água também, porra, ser humano. Mas olhar no olho, chamar pelo nome e escutar ele, você já ganhou o cliente. Porque normalmente não é isso, as pessoas entram no modo automático. Não, isso aqui está fora do padrão, ou isso aqui é assim, assim, assado e tal. E não tem uma conexão. Olhar no olho, perguntar o nome, saber o que ela está vindo ali, como é que ela usou, como é que ela quebrou, sentir a dor com aquele cliente, né? Dar um atendimento mesmo, assim, de pessoa, né? E até essa questão do revendedor, né? Então você pega lá, vamos supor, você pegou lá o telefone e você botou uma película que o X1. Primeiro, você não sabe qual o esforço que aquela pessoa fez para comprar aquele iPhone. Né? Claro, foi um milionário, assim, um cara rico, comprou lá e tal. E talvez ele não tenha nem tanto zelo, porque para ele não faz falta. Mas isso é 0,5% da população. Sim. Né? Qualquer pessoa que comprar um iPhone hoje é um esforço, né, financeiro importante para ela. E aí você vai botar uma película meia boca nela, e aí ele sai da tua loja, 3 dias depois cai e quebra. Qual é o sentimento que ele tem com relação a você, por você não ter oferecido para ele o melhor produto que ele poderia ter? Para proteger aquele bem que vale dinheiro. E não é só o dinheiro do bem. Se o telefone quebra, muitas pessoas deixam de trabalhar. E se ela deixa de trabalhar enquanto o telefone está quebrado, ela deixa de faturar. Então,
quando a gente cuida do cliente da maneira que a gente gostaria de ser cuidado, ou melhor ainda, da maneira que aquele cliente gostaria de ser cuidado, que é o desafio, esse cara volta. Ele volta, ele compra contigo de novo, porque ele sente confiança em você. Então, a empresa que é focada no cliente, ela tem que ser duas coisas que é muito importante. Um é ser um ouvinte agressivo, né? Que é o quê? Gostar de ouvir cliente. Né? Se o cara tá lá botando marimbondo para fora, cara, é material de venda para você, é material de entendimento para você. Então, ouvir cliente tem que ser natural, tem que gostar de ouvir cliente mesmo. Tem gente que não gosta, e tudo bem, pô. Só não vai ter que trabalhar ali, porque ali é para quem gosta de ouvir cliente. Tem muitos insights poderosos que vêm do vendedor, porque o vendedor está em contato com o cliente. E a outra é sempre falar a verdade. Ser o máximo de transparente possível. Sempre. E falar a verdade é, cara, esse aqui é o melhor produto. Você tem um bem de 5 mil reais. Porque se eu botar uma película de 30, você pode botar uma que custa mais caro e que se quebrar, você ainda troca a tela com a gente. Aqui mora, né, a sua vida. A gente, uma base, são duas vertentes nossas que a gente sempre usa. A primeira, de fato, ela é difícil, de convencimento. Lá no ponto de venda, geralmente a gente enfrenta uma dificuldade. Por quê? E aí uma está totalmente interligada com a outra. A gente passou no início, inclusive diante disso, a gente teve que viu a necessidade de colocar o setor de implantação para rodar. O cara tinha medo de vender, falando da garantia de tela de ser pouco tempo, por exemplo, de garantia de tela. A gente começou com 3 meses de garantia de tela. E eu me lembro que o Guilherme, né, que é meu sócio, ele falava, cara, qual outra marca que te dá 3 minutos? Me diga qual efetivamente é o outro benefício ou algo comparado a gente que entrega uma solução parecida. Isso não existia, ou seja, não precisava do cara mentir. Né? A gente passamos por várias situações em que a gente frustrava o consumidor entrava em contato com o saque, que é o procedimento normal, e aí no saque a gente tinha que conseguir reverter isso para que o consumidor ficasse satisfeito, né? Para que ele não tivesse uma experiência ruim, que em parte ela começava lá com um vendedor da revenda que tinha se comunicado errado por medo. Né? E aí a gente montou, né, essa base de treinamento, dessa capacitação de venda técnica em cima de X1, muito associado à verdade. Amigo, você não precisa de mentir. Você vai ter o compromisso de falar a verdade com o cliente, porque isso já é um puta benefício para ele, inclusive com um custo abaixo do que ele teria, bem abaixo do que ele teria se ele quebrasse uma tela. E a segunda parte deixa que a gente faz. Que aí também eu precisei de criar um laço de confiança com esse vendedor para que de fato ele falasse isso, porque aí você falou em confiança consumidor final vendedor, mas se esse vendedor não confia na X1 a ponto de indicar isso com segurança, a gente não tinha aquele ecossistema fechado de venda. Né? A gente tinha, na verdade, a mentira associada a isso. Claro. Então, quando a gente começou a treinar essa galera, o ponto que a gente sempre batia a gente falava isso diversas vezes durante o treinamento, não minta para o cliente. Você não precisa disso vendendo a X1. E a gente teve uma reviravolta muito grande, inclusive de insatisfação partindo do cliente. Né? Porque as garantias já eram muito expressivas e o cara ficava sempre na dúvida. Se eu precisar usar, eu vou ter isso. Então, acontecia muito do cliente final voltar na loja e falar, poxa, essa marca é legal mesmo. Eu acionei a garantia de um produto, por exemplo, que estava defeituoso, enfim, e a marca me mandou um novo produto na minha casa, eu recebi, quer dizer, ele não precisou de voltar na loja, mas ele volta com um feedback positivo para comprar um novo produto. Isso aí é o objetivo. Deveria ser o objetivo de todo mundo. Sim, sem dúvida. Assim, tem uma coisa que eu acho que é importantíssima, né? Quanto que custa um iPhone hoje, em média?
em torno de 6 a 8 mil reais, né? De Vamos, média, você vai botar, colocar. vou por baixo, vamos botar 6 mil reais, tá? Perfeito. Quanto que custa uma X1 em média? Um kit X1, quanto custa? O kit o consumidor vai pagar a partir de R$ 329 numa capa e película. Né? Então você está me falando que o 329. A partir de 329. 329 dividido por 6 mil. Ele está gastando 5,5% do valor do aparelho para proteger ele com uma garantia de tela, que hoje não é só de 3 meses mais, né? Acho que Não, agora já hoje, capa e película, a partir de 4 meses vai até 5 meses. vai até 5 meses. Então, tipo, o cara está gastando 5% a mais, né? Para ele proteger o telefone dele de uma maneira, cara, muito eficiente. Haja visto quanto tempo que a X1 já está no mercado e hoje ela tem 5% a mais, né? E aí o cara fala assim, pô, mas você comprou... A gente falava muito disso, né? Você vai comprar uma Ferrari e você vai botar gasolina comum nela? Né? Então você comprou um iPhone que custou 6 mil reais, que você lutou para trabalhar para comprar aquilo, e você vai botar uma película de 30 reais que pode, né, causar algum tipo de problema no seu telefone quando ele cair no chão, que é um item que você usa quase que 100% do seu tempo acordado. E tem um detalhe muito importante dentro disso que a gente está falando, que é o seguinte: se ele cai, quebra de um produto que ele vai investir às vezes metade ou até um pouco mais, né? Porque hoje também existem acessórios no mercado que não dão garantia de absolutamente nada, mas corre-se esse risco. Se o cara tem essa dor de ter, infelizmente, a infelicidade de quebrar uma tela, nós estamos falando de 1/3 desse aparelho que custa 6 mil. Então, nós estamos falando do cara trocar uma tela original Apple pagando 2 mil reais. Então, assim, toda essa associação, né, de convencimento, que é o que a gente tenta capacitar esse vendedor, né, através dos nossos lojistas, é que essa comunicação ela seja pautada em verdade e que o cara venda com tranquilidade, sabendo que sim, o problema pode acontecer, mas eu sei que a empresa obviamente vai resguardar esse cliente. Então, assim... E outra, né? Acho que assim, tem uma outra coisa implícita nisso, que mesmo que o cara faça uma garantia na loja, uma garantia de uma garantia estendida, ou até mesmo um seguro. Uhum. Se aquilo quebrar, e o tempo que ele vai ter que perder para ir lá? Né? Também vale dinheiro. Sim. Né? Então você vai ter que ir na assistência ou mandar pelo correio, ou você vai ficar sem telefone, por aí vai. Então, tudo isso faz parte desse espectro, né? De por que ele deveria usar ou não. E aí você vai ter um cara que você vai ter que ser mais racional, fazendo conta para ele, e vai ter aquela pessoa que você vai ter que ir mais emocionalmente, que é tipo, você vai ficar sem telefone, você vai ter que sair da sua reunião mais cedo, porque você vai ter que ir lá trocar o seu telefone. Então, no ponto de vista da revenda, o que ela quer são clientes satisfeitos com o que ela comprou dentro daquilo lá, dentro daquela loja. Então, se ele comprou um produto ruim dentro da sua loja, o problema é da marca, mas seu também. Se você está vendendo um produto ruim. Então, é melhor que você estimule um produto de alta qualidade, porque esse cara vai ter um nível de satisfação maior. Se ele tem um nível de satisfação maior, ele tem um nível de confiança maior com a sua loja. Se ele tem um nível de confiança maior com a sua loja, ele vai voltar mais vezes na sua loja. Vai comprar mais. Então, primeiro que todo negócio, seja de produto ou serviço, ele se propõe, ou deveria, a resolver uma dor de um cliente, de uma pessoa. Então, ele entende essa dor. Então, ele entendeu essa dor, que é o quê? O consumidor final compra um bem muito caro e ele precisa proteger esse bem. Né? Então, essa é uma dor que se cura. Depois que ele entende essa dor, ele vai para o produto. Ele oferece um produto de altíssima qualidade. E esse produto, ele precisa ter uma experiência agradável e fácil. Então, no caso da película, é fácil de aplicar, não é? O lojista aplica, é o consumidor final que aplica, sai, não sai, descasca, não descasca. Como é que é aquela experiência de produto que ele está tendo?
E aí, se ele precisar de alguma ajuda, porque vai dar algum problema em algum momento, porque, afinal de contas, né, Linha de produção, né? acontece, se ele usou bem esse produto, ele está super satisfeito, mas em alguma hora pode dar problema. E nessa hora que dá problema, ele tem que ser muito bem atendido, né? Porque ele sendo muito bem atendido, ele sai daquela experiência teoricamente ruim, traumática, para uma experiência boa. Nossa, eu fui bem atendido, que bom. E ser bem atendido, mais uma vez, não é oferecer só cafezinho, é atender ele rápido, né? É se você marcou uma hora, você cumpre a hora. Se você falou que vai demorar 15 dias, que demore no máximo 15 dias. Se demorar 3, melhor ainda. Mas que você também não pode prometer 3 se você não vai entregar 3. Por que você vai prometer 3 se você não pode entregar 3? Promete 15 e tenta entregar em 10. É muito mais honesto, né? Então, até na Apple tem um tripé que é muito legal, que é isso. A experiência, o produto é um produto de altíssima qualidade. A experiência desse produto, tanto de uso quanto de aprendizado, vai ser sempre incrível. Então, iPhone é muito intuitivo e fácil de aprender. Não é à toa que criança mexe facilmente, mas o senhor de idade e a senhora de idade também prefere Apple, porque é mais fácil de mexer para eles. E se eu precisar de algum suporte, que eu seja muito bem atendido. Esse tripé é vencedor, né? E muita gente peca no tripé do pós-venda, que é onde você ganha. E é nesse tripé de pós-venda que sai a boca. Porque eu saio de uma experiência de pós-venda que, teoricamente, historicamente, no Brasil, principalmente, é horrível, com uma experiência incrível. E eu vou contar isso para 10 pessoas. E esse é o marketing mais barato e mais efetivo que existe no mundo até hoje. Eu falo muito isso, cara, que as pessoas, às vezes, o usuário de X1, ele traz a vivência do produto para a mesa da família, do bar com os amigos, na igreja, aonde ele estiver. Se o telefone cair, né, você que utiliza, vocês vivenciam situações com X1 que são totalmente associadas a isso. O telefone cai no chão, aquilo é assunto, ele vira assunto. Porque caiu no chão, você pegou, abriu o aparelho, enfim, até as pessoas que estão ao seu redor, elas historicamente se dramatizam com aquela situação e falam, cara, sente a dor, né? Quebrou. Né? E aí a pessoa automaticamente pega o aparelho, não é X1, enfim, né? E aí daí, inclusive, sai o nosso slogan de Use Sem Medo, que é bem pautado nisso. Caso vocês não saibam, Use Sem Medo, criei bebendo cerveja com o Thiago um dia, um sábado à tarde. E a gente criou esse Use Sem Medo. Thiago me fala em pequenas palavras qual a solução que você tem. E a gente conseguiu criar junto esse slogan que é hoje bem marcante e que isso conseguiu, obviamente, pulverizar aí nos nossos clientes. Hoje eles também sempre utilizam isso até no argumento de venda. E isso partiu do entendimento da dor. Sim. Então, se você nunca fez esse exercício, faça. Faça, né? Qual é a dor que você... minha dor é vender película. Não é vender película. Sua dor, no caso aqui que a gente chegou no Use Sem Medo, você protege um dos bens mais preciosos dessa pessoa. E hoje, se ela não tem uma película ou uma capa de qualidade, ela usa com medo de cair no chão. Então, a gente tentou da maneira mais simples, e simplificar é o mais difícil de tudo, porque simplificar não é ser simplório. Simplificar é você ir exercitando, cortando, até chegar numa coisa clara e objetiva. Na Apple tinha isso, né? Para um sim, tem que haver milhares de não. Porque para você chegar no simples, tem que dar não para muita coisa. Não dá para você falar que você... eu soluciono 10 dores diferentes, cara. Você pode até solucionar, mas assim, se a gente fizer uma conta rapidinha em um exercício, você vai ver que, na verdade, são 2 no máximo. O resto é só a derivação daquelas. E aí você confunde muito mais o cliente quando você quer falar de 10 coisas diferentes. É melhor falar de uma muito bem feita. Use Sem Medo, fala com pai de família, executivo, dona de casa, senhor de idade, criança, porque é isso, você protege um bem muito bem protegido. Exato. E assim, a gente... É interessante você falar que não é fácil chegar.
né? Eu me lembro que até a gente chegar no Use Sem Medo, nós falamos diversas coisas, eram frases que aí eram longos, isso não conseguia passar, mas não conseguia passar de forma resumida em poucas palavras, né? Até a gente, obviamente, conseguir chegar no Use Sem Medo. Bom, nós falamos aqui da sua trajetória, falamos do foco, principalmente experiência com CS, que eu sei que isso é a sua maior especialidade. Eu queria escutar só a parte de curiosidade, para a gente até não dar muita volta. Qual a maior curiosidade da Apple que para você fez diferença, inclusive na continuidade da sua trajetória, que você indicaria replicar isso para todos os lojistas aí que estão acompanhando e, obviamente, público geral nosso aí que vai ver esse podcast. O que é a maior curiosidade dentro da sua visão e o que isso implica dentro de um estabelecimento, dentro de um negócio? As pessoas precisam de olhar mais para isso. Eu acho assim, a Apple, dá para a gente falar sobre mais 1 hora de podcast aqui sobre isso, eu vou tentar resumir. Mas assim, na Apple, primeiro que tem algumas coisas assim que são legais, assim, né? Tipo, primeiro que menos é mais. Melhor você ser mais objetivo, melhor você ter menos produto e vender bem esses produtos do que você ter 10 mil produtos e vender médio 10 mil produtos. Então, o Steve Jobs sempre tem isso, tipo, ele sempre teve isso. Para a gente incluir qualquer coisa no nosso portfólio, primeiro, a gente tem que fazer isso melhor do que todo mundo. E tem que ser algo desejado, tem que ser realmente uma dor latente, né, do consumidor. Tem uma história que é incrível disso, que Steve Jobs nunca pensou em lançar iPhone. Não era parte do planejamento. Não era o produto em si que ele queria. Não era. Ele pensava em fazer um iPad na década de 80, por exemplo. Ele pensava em fazer um iPad, mas não tinha tecnologia. Ele pensava em fazer um iPod. Tanto é que ele tenta fazer o iPod, não consegue, e ele vai fazer o iPod anos depois, quando a tecnologia permitiu. Mas o iPhone não era algo que passava pela cabeça dele. Só que ele estava tão cansado. E aí vem a parte de você ouvir o consumidor e ouvir de uma maneira profunda. Porque o consumidor ele nunca vai te falar qual é o produto que ele quer mesmo. Porque às vezes ele não sabe. O que ele vai te falar é a dor que ele está sentindo. E aí você que sabe da tecnologia ou do segmento que você está inserido, aí você vai olhar para as opções e falar assim, putz, essa solução cura essa dor. Então, o Steve Jobs não aguentava mais as pessoas reclamando dos seus telefones. Naquela época, todo mundo tinha 2 telefones. Um para passar e-mail, que era o BlackBerry, e o outro para sua vida comum, que era o Nokia. Sim. Eram as 2 grandes marcas. Sim. BlackBerry mais corporativa e o Nokia mais B2C, o consumidor. E aí ele falou, cara, na verdade, assim, todo mundo reclama dos 2. Porque um é melhor do que o outro. E aí o cara tem que ter 2 telefones dentro do bolso dele. E aí falou, mas na verdade o que esses caras querem não é passar o e-mail ou ter uma experiência de uso legal com joguinho, ou com som, ou com música. O que eles querem, na verdade, é permanecer conectado o tempo todo. O que eles querem é um computador de bolso. Você sacou? Tipo assim, ninguém falou isso para ele. Sim. Ele interpretou aquilo a partir das dores que ele estava captando ali. E a partir dali, ele criou o iPhone. Que nada mais é do que um computador que se anda no seu bolso o tempo todo. E na apresentação do produto, ele fala sobre é um dispositivo de música, é um celular e é um acesso à internet. Se você pesquisar e ver esse vídeo de novo, quando ele fala do acesso à internet, quase ninguém aplaude. Porque não era ainda uma realidade nossa permanecer conectado o tempo todo.
Então aquilo mostra uma visão incrível do Steve Jobs. Mostra uma mudança de rota baseado no que ele ouviu e não necessariamente no pensamento dele ou na visão dele, porque o visionário ele também tem que estar aberto a mudanças de rota de acordo com o que ele está vendo. Então, a partir disso, ele resolveu fazer o iPhone. E aí, dessa história, eu puxo 2 pontos que eu acho muito legal. Um é, se você for fazer alguma coisa, faça muito bem feito. Faça melhor que todo mundo. Porque é só assim que você vai se diferenciar. Senão você vai ser apenas mais um. E assim, você já está parando para fazer. O tempo é o mesmo. Então é melhor você fazer menos, mas com muito mais profundidade e qualidade. Tem gente que está querendo usar AI nos negócios e o cara está dando pau na emissão de nota, que é o básico dele. Sim. Então, antes da gente dar um passo, faz o básico bem feito, com extrema qualidade. Não adianta a sua venda ser incrível e o seu pós-venda não ser. Não adianta a sua jornada do site ser incrível e quando esse cara vai receber o produto, ele recebe o produto todo amassado. Então, assim, o básico bem feito já vende demais. Você já se diferencia de muitos. E aí, a coisa que eu acho que mais me impressiona na Apple e me impressionou e eu levo isso para minha vida inteira é atenção aos detalhes. Então, primeiro que o design na Apple é algo muito valorizado, é uma cultura. Tem design em tudo. Tem design no cartãozinho que você ganha para fazer os seus contatos comerciais, ele é lindo. Tem design dentro do Mac, por mais que você nunca vá abrir o Mac, mas ele é bonito por dentro. Tem design na caixa, na hora que você abre um iPhone, você acha, nossa, que linda. Você abre um Mac, dá até pena de tirar o Mac de dentro, porque é tão bonito. Tem gente que vende caixa da Apple no Mercado Livre, vazia. É mercado de caixa. Por quê? Porque design é bonito, é lindo. E não é lindo à toa, né? Foi pensado, né? Foi pensado nos mínimos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Muito mesmo. Então, se eu chego numa loja e aquela loja tá arrumada, tá bonita, tá linda, legal. Mas se eu vejo um detalhe a mais, ou às vezes eu só sinto ele, já é diferente. Né? Eu dou a metáfora que eu uso você vai num restaurante e aí você é bem atendido, você comeu, a comida estava gostosa, tudo bem, não aconteceu nada demais, você saiu ali, você pagou, sentimento tranquilo, foi embora. Eu fui em outro restaurante, mesmo nível de preço, você teve um atendimento, só que tinha detalhe. Então, o garçom puxou a cadeira para você sentar, perguntou qual era o seu nome, te chamou pelo nome depois, a toalha ela era diferente, a louça ela era mais bonita, o som estava mais agradável, a temperatura estava mais agradável. Então você vai embora com um sentimento mais positivo. E às vezes você não consegue nem nomear o que fez você sentir aquilo. É só o sentimento mesmo. Sim. Então, quando você tem detalhes, sabe aquilo assim, quando alguém fala para mim assim, Thiago, mas ninguém vai ver isso. É nesse momento que você tem que bater o pé e falar assim, eu tô vendo. E se eu tô vendo, alguém mais vai ver. Porque eu não sou o senhor dos detalhes, né? Porque por mais que 5 ou 10% das pessoas vejam detalhe, e as outras 90 não, essas outras 90 elas sentem, e às vezes não conseguem ver, mas sentem, e aquelas 10 que viram valorizam aquilo. E vão contar para mais 50. Sim. Entendeu? Então, são essas duas coisas. Primeiro faça muito bem feito aquilo que você está se propondo a fazer. E vá no mínimo detalhe possível, porque esse detalhe vai ser sentido pelo seu consumidor na hora que ele abrir a caixa, na hora que ele tiver um atendimento, na hora que ele ligar na sua central ou em qualquer outro lugar. Ele vai sentir o detalhe. E isso é o que vai fazer ele ter mais confiança em você. Aqui na empresa, as pessoas me chamam, né,
não me chamam, mas potencializam sempre como se fosse um toque que eu tenho. Eu sou um cara assim, que eu vejo o mínimo, sei lá, teve um criativo e esse criativo tem uma ponta que não está ornando com o resto. É um detalhe, cara, é um detalhe que a percepção desse detalhe vai ser negativa para a marca. A importância, que aí vai envolver um pouco de verdade também, porque eu tenho duas escalas de venda. Eu tenho a venda primeiro para os lojistas e essa venda também precisa de ser uma venda pautada na verdade. Sim. Né? Então, assim, todos esses detalhes são detalhes muito importantes, como, por exemplo, a loja vai fazer uma primeira compra. Ela não pode dar o start de venda na loja sem antes passar pelo treinamento. Eu abro uma lacuna de percepção negativa sobre a marca, que isso vem em escala. Né? O lojista vai ficar insatisfeito porque ele vai achar que o produto não tem potencial, escalabilidade, enfim. E o outro ponto crucial é porque eu vou frustrar o consumidor, porque não vamos tratar isso nem como uma mentira, mas o consumidor vai escutar algo que não é real. Né? E automaticamente eu vou conseguir frustrar ele na única chance que eu tenho da experiência dele ser positiva sobre o meu produto. A importância de você ter pessoas treinadas ali para... Exato, mas são detalhes, né, Thiago? Tipo, o detalhe do posicionamento do produto na gôndola, né? Exposto, a apresentação dos produtos sempre é impecável, todas as embalagens muito bem pensadas. Elas não podem ser desperdiçadas, sendo colocadas, por exemplo, no ponto de venda da forma incorreta, ou que não estejam expostas, né? Porque comparado a outros produtos, o produto automaticamente ele se destaca, tá? Mas legal sobre as curiosidades, acho bacana, acho que vai agregar muito aí para a galera lojista. Queria que você nos contasse qual foi o maior desafio dentro da sua carreira até aqui, e como é que você conseguiu superar esse desafio, enfim. Primeiro que é muito importante a gente entender que experiência do cliente, cultura do cliente, ela é uma série de fatores. Não é só ser atendido bem, é ter produto certo no lugar certo, é ter produto bem exposto, é ter um processo de venda fácil, é o cara conseguir comprar e receber num tempo menor ou aceitável, é ele ligar para um telefone da empresa e conseguir falar. E isso não é a média do Brasil, né? Não é nem no Brasil não, acho que do mundo, assim. Acho que é uma coisa que ainda a gente pode dizer assim, apesar da gente falar de customer experience ou de cultura do cliente há 15 anos, sei lá, mas na prática mesmo a gente está vendo mais agora essas coisas acontecerem, né? Nos últimos anos. Então, é muito importante que a gente entenda que não adianta você querer ter uma experiência de ponto de venda incrível se a sua empresa não reflete isso, né? Se o seu funcionário não achar que a sua empresa é muito legal de trabalhar. Porque isso não vai ser refletido na ponta. As pessoas precisam acreditar naquilo que elas vendem. Às vezes o cliente, às vezes um dono de loja, dono de empresa quer ter um atendimento incrível, mas, sei lá, o banheiro do escritório dele, lá da sala dele, é muito melhor do que o banheiro que o funcionário usa. Então, assim, que lógica que é essa? Né? Todo mundo é igual. Bem, você pode ter um banheiro ali, mas não pode ser muito discrepante uma coisa da outra. Você não pode ter uma loja linda e se entrar no escritório horrível, porque o cara que trabalha lá é tão importante quanto o cara que está vendendo para você. Então, a gente vem numa cultura de varejo no Brasil muito de empurrar a coisa, né? De faturar o máximo possível, de vender o máximo possível. E eu tive muita dificuldade na época de fazer esse vendedor, esse gerente, esse coordenador, diretor, mudar essa cabeça. E falar, cara, é muito melhor você fazer uma venda honesta, uma venda assertiva,
e você ganhar a confiança desse cliente, ele voltar mais vezes na sua loja a comprar, do que você empurrar para ele um mau vendão e ele nunca vai voltar na sua loja. Então, mudar esse mindset foi uma das coisas mais difíceis. Claro que vários eu não consegui mudar, mas eu acho que eu consegui mudar algumas ao longo do caminho. E provar que quando você faz um atendimento ou uma venda honesta, transparente e realmente se preocupando com a dor e com a necessidade daquele cara, você tem um resultado de longo prazo maior. Ele volta mais vezes na sua loja. Ele tem o que a gente chama de um ciclo de vida maior dentro do seu negócio. Então, eu acho que o mais desafiador foi eu chegar, porque assim, eu entrei na Apple em 2014. Eu entrei na Apple nessa área de Customer Experience, que foi a primeira área do mundo da Apple. Aconteceu no Brasil, porque o Brasil tem uma característica de centros comerciais, que são os shopping centers, né, que lá fora não tem tanto. Então, eles escolheram o Brasil para começar esse projeto. Então, imagina, eu chegar na loja, né, numa fast shop, por exemplo, e falar para o cara, não, esquece essa caneta que você vende, agora você tem que vender igual a Apple fala, tem que perguntar o que ele quer, o que você quer, e aí sim. Então, no início foi um pouco difícil, foi muito difícil de lidar com essa diferença cultural mesmo, mas aos pouquinhos a gente foi mostrando na prática que realmente isso vende e vende muito mais. É muito mais fácil vender quando você ganha a confiança do consumidor. E você pode ganhar a confiança do consumidor com 3 perguntas. E ouvir esse cara. Em vez de você ficar ouvindo ele pensando na próxima resposta que você vai dar. Esse nível de convencimento foi construído em cima de cases que você foi... Exemplo, você passava numa loja... Exemplo de... Eu atendendo o cliente. Legal. Né? Você na loja... Eu ficava lá na loja, ficava junto com ele, chegava o cliente, ele falava assim, pô, esse cara tá com uma dúvida, beleza. Eu começava a atender o cliente, eu terminava amigo do cliente. E obviamente convertia aquela venda. O cara olhava, o vendedor falava assim, tá, entendi. Né? Então, pelo exemplo muito. E sempre tem, cara, nas lojas, assim, você tem os vendedores que são diferenciados. Né? Você tem os vendedores que entendem esse valor. Então, eu abraçava esses vendedores. Porque não adianta você ficar falando para a parede. Se tem um vendedor que não entende o que você está falando e não entende porque não quer entender, eu ia naqueles que eu sabia que estava aberto a esse tipo de pensamento. Seriam promotores para você. E aí ele entendia, e aí ele era o exemplo dentro da loja. Né? E aí a gente começava a criar essas fortalezas dentro da loja. Para justamente replicar aquilo, porque eu era um só atendendo 30 lojas. Não tinha como eu ser essa mesma pessoa nas 30 lojas. Então a gente formava multiplicadores baseado nessa cultura da honestidade, da verdade, de atender pelo atender. O atender pelo atender gera mais venda do que o atender só para vender. É claro que no curto prazo, o pay vender talvez te dê um resultado mais rápido. Mas o resultado longo prazo, aquele que é de fato sustentável, esse é mais difícil de você construir, mas quando você consegue construir, ele vai te levar muito mais longe. Tanto é que a Apple, a Apple é trilionária, sei que mas ela começou numa garagem. E hoje ela é o que é porque ela trata os clientes com respeito. Não estou falando que a Apple é santa, que não tem falha pra caramba, é caro, tem muita coisa também que de mercado e que ela, né, tá lá e ela quer ganhar dinheiro no final. Mas é diferente. Sim. Ela ganha dinheiro, mas ela ganha dinheiro te tratando bem. Ela ganha dinheiro, não só ela, a Disney faz assim, a Tesla faz assim, a Nubank faz assim. Né? Então a gente tem cases brasileiros de empresas que cuidam muito bem dos seus clientes. E aí, para fechar, eu queria dizer o seguinte: a gente tem uma cultura ainda muito dominante que você mede sucesso pela venda. Né? Então, mas falando da minha praia, que é a cultura do cliente, ou né, uma cultura centrada nesse consumidor, eu falo que tem 3 grandes números para isso. E aí, para a gente não ficar só no subjetivo, né, só no etéreo, só na tese. Então, assim, primeiro é venda, de fato. Né, você está vendendo mais, você está vendendo menos. Para mim, a cultura do cliente, ela se dá por 3 números. Venda, recorrência e indicação. Se as pessoas começarem a chegar na sua loja, no seu negócio,
comprar bem, voltar e comprar mais, e a cereja do bolo, quando ela voltar, ela vai trazer alguém, ou essa pessoa vem por uma indicação de um cliente, você fechou. Né? Porque a Apple, por exemplo, só faz campanha de marketing no lançamento de produto. Não tem outras campanhas de marketing, não tem Dia das Mães. Né? Tem que as operadoras fazem, né? Aí você vê, não é da Apple. Por quê? A maior ferramenta de marketing da Apple é o boca a boca. E aí ele só vai ser boca a boca se ele tiver experiências boas em todos os pontos de contato que ele tem. Então, se eu sou dono de revenda, eu quero olhar faturamento, recompra e indicação. Como é que você chegou na minha loja? Ah, não, porque um amigo meu comprou aqui e eu vim aqui. Golaço. É isso que a gente quer. Porque, no fundo, o que a gente quer é isso. A gente quer resolver o problema de um cliente. A gente quer que ele tenha uma experiência incrível quando ele for resolver esse problema com o meu produto. E ele tem que ser tão incrível que ele vai contar para os amigos. E os amigos vão lá comprar também junto com você. Então, esse é o recado que eu deixo final aí para vocês. Não sei se a gente já está na... Não, a gente está acabando aqui. Só vou pedir para você fazer uma indicação de livro, né? Enfim, de livro ou vídeo que você indicaria para essa galera, baseado, obviamente, no bate-papo que a gente teve aqui. Uhum. O que você indicaria que foi algo relevante na sua trajetória e que, obviamente, pode influenciar diretamente aí a trajetória de outras pessoas, muito focado, obviamente, nos nossos lojistas aí. Eu já falei de um aqui, mas vou falar de novo, que é o do Vamos às Compras, do Paco Underhill. Ele é antigo, esse livro, mas é lindo, assim, muito bom. É um livro mais voltado para comportamento de um cara que está no varejo há muitos anos. Na época que eu estava na faculdade, ele já era mais velho, mas era um cara que botava a câmera no ponto de venda e contratava ator. Por que ator? Porque o ator consegue disfarçar melhor. Não é aquele cliente oculto que fica, e o cliente se liga, mas ele queria saber quantas vezes o consumidor tocou numa toalha antes de comprar ela. Se ele cheirou a toalha antes de comprar ela. Aí ele captava coisa da uma senhorinha escalando gôndola para pegar ração pro gato. Então, assim, por que não pega a ração e bota embaixo? Botou embaixo 50% de incremento de venda. Então, é um livro que te dá uma visão de quanto o comportamento e o ambiente físico pode impactar na jornada e na compra efetiva daquele produto. O segundo livro que eu gosto sempre de indicar é o Storytelling, é o Story Brand, né? Como construir a história da sua marca. É um livro que a gente até indiquei aqui para vocês, mas é um livro que vai ajudar, e na verdade é quase que um manual, né, de como você pode construir a história da sua marca, e a grande sacada desse livro é o quão mais simples a gente conseguir passar a nossa mensagem para o consumidor, ou seja, como é que a sua empresa, o seu produto resolve a vida dele, algum problema, e a forma mais simples de a gente falar isso é a forma mais eficiente e mais eficaz de vender qualquer coisa. Esse livro é incrível. E por último, eu gosto muito vou falar de Apple, porque a gente falou muito aqui sobre Apple, né? Então, tem o livro do Steve Jobs, o branco, que é genial, mas tem recentemente, acho que ano passado, retrasado, a Apple lançou um livro gratuito. Na Apple tem o Steve Jobs Archive, assim, que é o arquivo do Steve Jobs. Eles criaram uma empresa que juntou anotações, e-mail, livros, tudo. Várias coisas que não tinham sido publicadas, compilaram numa ordem cronológica ali e, cara, são insights maravilhosos, assim, coisas simples, e aí você consegue entender mais profundamente a cabeça do Steve Jobs, como é que ele pensava, e também das pessoas que estavam, né, ao redor dele trabalhando. Eu falo que o Steve Jobs era incrível, é um mega visionário, mas para mim o grande diferencial do Steve Jobs é que ele conseguia conquistar pessoas incríveis para trabalhar com ele, porque só a ideia sozinha não para de pé, você tem que ter pessoas incríveis com você trabalhando. Sim. E ele era muito bom em convencer essas pessoas a dividir o propósito dele
com essas pessoas, fazendo com que essas pessoas acreditassem nesse propósito. Então, o muito importante é que cada um de nós aqui, vocês aí, saiba qual é o propósito que você quer passar. Porque se você souber o propósito, que não pode ser só ganhar dinheiro, o dinheiro é consequência disso. Se você souber realmente qual é o seu propósito, você consegue trazer pessoas incríveis para dividir esse propósito com essas pessoas. Cara, sensacional. Eu nem sabia desse livro, essa junção aí. É de graça o livro digital, você entra lá no... O problema é que ele está em inglês, mas hoje em dia a gente tem ChatGPT, um monte de coisa aí para fazer a tradução. No próprio iPhone tem o tradutor lá, Sim. vai traduzindo e vai lendo o livro, eu acho que é fundamental. Bom, cara, queria te agradecer muito, queria que você deixasse os seus contatos ali, tá, o seu QR Code, pessoal, depois se vocês quiserem pegar aí o contato do Thiago. Enfim, deixe seus contatos, arroba, a parte de rede social que você está mais se comunicando é o Instagram hoje, LinkedIn. Estou até dando uma revitalizada nisso, assim, eu vou acabar trazendo agora mais conteúdos ali no LinkedIn também, mas o meu arroba é Thiago com H, né? Thiago _Freire. E como a gente está fazendo esse papo aqui também, eu dou palestras, né? Sebrae, outras empresas, com a ideia sempre de trazer essa ideia da cultura do consumidor, né? Trazendo a história da Apple como um pano de fundo, mas trazendo conceitos também importantes para que a gente possa fazer isso realmente virar uma cultura dominante no mundo que a gente vive hoje. A forma como você vai conseguir ter uma estratégia de longo prazo é quando você consegue ter esse consumidor com você e confiando em você. Isso só vai conseguir gerar esse nível de confiança quando, de fato, a sua empresa falar a língua desse consumidor. Então, é isso que eu trago e estou aí aberto também para poder levar essa palavra para outras empresas. Pois é, a gente está iniciando esse podcast hoje, né, com o Thiago aí trazendo um conteúdo muito interessante. Vamos, a partir de então, começar a receber outras pessoas aqui, tanto a parte de lojistas, que são os nossos parceiros, quanto também pessoas como você, que vão trazer um pouco da sua história mais embasada, né, aí em teorias, em vivências, né, não somente vivências profissionais dentro das empresas, mas, obviamente, os aprendizados ao longo dessa jornada e o que isso de alguma forma transformou aí, principalmente essa área nossa de acessórios, área de proteção de iPhones, enfim. Então a gente está começando isso hoje e teremos grandes novidades aí em breve. Eletrolar está chegando por aí. Vamos vir com um projeto bem legal. O Thiago está dentro desse projeto, então hoje foi, eu diria que uma palhinha do conhecimento do Thiago e mais, obviamente, o que ele vai trazer ao longo aí dos próximos meses com a gente, que só dando um spoiler, mas a gente vai vir com coisas bem interessantes para vocês, lojistas, todos os nossos parceiros, e isso vai acontecer em breve, lançaremos isso dentro da Eletrolar e a gente espera todo mundo lá. Meu amigo, muito obrigado por ter você aqui, sempre surpreendentemente incrementador, todas as informações que você traz, já não é a primeira vez que você faz isso, eu tenho certeza que para todo mundo que vai nos assistir, escutar aí, vai agregar bastante o conhecimento, é isso que a gente precisa. Conte sempre com a gente aí, usando sem medo, já sei que você está, então agora é a gente dar continuidade, tá bom? Isso. Obrigado, e obrigado pessoal também por assistir a gente. Deixar um último recado aqui, que é muito bom ver empresas como a X1 se preocupando nesse nível com a experiência não só do cliente, mas com a experiência dos seus funcionários, com a experiência dos seus revendedores e a experiência, claro, do cliente, que é aquela que a gente quer chegar no fim ali e prover a melhor possível. Então, é um prazer poder fazer parte dessa história, te ajudar de alguma maneira a construir esse caminho e ver que, cara, tá dando super certo, né? Estamos aí cada vez mais X1, mais presente, mais referência hoje, com certeza a película mais premium e mais desejada aí do mercado, e daqui é só para frente, e os revendedores podem ter certeza que faz parte dessa história, né? Sim, e eu falo que a experiência do cliente ela tem que ser
ela é um quebra-cabeça de duas grandes peças: a cultura, né, a estratégia e a execução, o atendimento, os pontos de contato. E é isso que a gente vai trazer na feira também para vocês e futuramente nesse projeto que a gente está guardando aí para surpreender todos. Vai ser um negócio bem surpreendente e eu acho que essa evolução, né, de ganho de conhecimento e, obviamente, a aplicação dele é o que a gente vai tentar fazer com os nossos parceiros aí. Eu acho que esse podcast ele nasce muito para isso. Bom, não percam por esperar que vai vir muita coisa aí em breve e a gente vai divulgar, mas partam do princípio que esse projeto inicia dentro da Eletrolar e a gente espera vocês lá. É isso aí. Até lá. Obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu.